É possível que nas ruas alguns brasileiros afirmem gostar da ideia de ter mais de uma esposa. Para os povos islâmicos, isto já é uma realidade. Veja só. Uma questão que gera polêmica e também curiosidade e que pode ser analisada por meio do direito comparado é a poligamia. Permitida em alguns países, a prática é crime em outros tantos estados. E é muito comum que se relacione a poligamia à religião islâmica. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. Esta associação entre poligamia e islamismo é feita porque o Alcorão, livro sagrado da região islâmica, faz referência a essa prática, permitindo-a dentro de certas circunstâncias. O Islã, como as outras mensagens passadas, permitiu a poligamia quando tem necessidade para o homem ter mais que uma família, quanto precisa de filhos para trabalhar no campo, para ajudar e para se fortalecer, para se defender a religião. Ele autoriza isso. O texto religioso teve reflexos na lei civil. A poligamia é permitida em 49 países, 27 deles situados na África e 22 na Ásia. Deste total, 17 países possuem maioria muçulmana. Em países de costumes e tradições cuja religião, por exemplo, admitem a poligamia, é natural que essa tradição, esse costume decorrente aí dessa prática religiosa seja traduzida na legislação positiva. Mas nem sempre a legislação acompanha o costume religioso. E, nesses casos, os cidadãos respeitam a ordenação jurídica de seus países. A maioria dos países muçulmanos não praticam a jurisprudência islâmica, eles vão com a lei jurídica. Por isso, não tem essa permissão de poligamia. Quem tem mais uma mulher na Turquia ou na Tunísia é preso. Mas na Arábia Saudita, em alguns países como Iêmen, tem a permissão da poligamia. No Brasil, de acordo com o líder religioso, não há registros de casais vivendo sob a poligamia. Mas o juiz explica que seria possível uma modificação na lei para atender necessidades de um grupo social. Uma das características do Estado democrático de direito e laico, como é o caso do Brasil, tem sido a proteção do direito das minorias. Nesse raciocínio, teoricamente, poderia ser feito modificação da legislação, para atender-se a um grupo social que seria aí, por exemplo, dos muçulmanos, que são dedicados aí, ou admitem essa prática religiosa. Ainda assim, o magistrado alerta. Até que a lei seja modificada, a bigamia é crime, como a poligamia também, e todo aquele que se enveredar por essa prática no Brasil estará sujeito a sanções penais. Doutor Alexandre, há casos de brasileiros que casam aqui no Brasil e se casam também em outros países. E também de pessoas que casam em outros países e chegam ao Brasil e casam novamente. Aí está constatada a poligamia, né? Sim. A legislação brasileira, ela reconhece o casamento feito no exterior, né? E por esta razão, a nossa lei não permite que a pessoa se case novamente nas leis brasileiras. Ele já sendo casado no país de origem dele, a nossa lei de introdução ao Código Civil diz que o casamento, aliás, a lei local de onde ele contraiu aquele matrimônio é que vale para validar aquela relação jurídica. Então, ele não poderia contrair novo matrimônio no Brasil, uma vez que isso configuraria poligamia, e a legislação brasileira proíbe a poligamia e a penaliza, né, como crime.